A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos mais uma vez, nesta manhã de sábado, com muita alegria. Eu mesmo, Evangelista Odete, cumprimentando a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz perfeita, paz maravilhosa. Como é bom receber paz quando nós nos encontramos atribulados, angustiados. Quando nós nos encontramos sozinhos. E muitas das vezes nós não entendemos o processo, não compreendemos, não aceitamos. Por que eu me sinto desse jeito se eu estou em constante oração? Porque os escolhidos, eles vivem separados. E às vezes nós não queremos compreender. Tem pessoas que é cheia de amigos, tem pessoas que é cheio, rodeado de amizades. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais pertinhos nós nos sentimos de Deus, mais separado das pessoas nós ficamos. E muitas das vezes até distanciado dos da nossa própria família. E nós não compreendemos isso. E nós não aceitamos. Mas é porque somos escolhidos. E agora talvez nós não vamos entender. Mas mais para frente nós vamos entender por que foi que o Senhor nos separou de tantas pessoas para nós não sermos influenciados. Para que a má influência não nos convença, como tem convencido a muitos, de parar, de desistir, de não orar, de não buscar a Deus, de não cumprir com o propósito que nós viemos a este mundo para fazer, para realizar. Deus nos escolheu. E nós podemos ver que todos que foram escolhidos por Deus não foram pessoas que tiveram aí, foram rodeados de amigos. Não, eles não faziam inimizade, mas não eram rodeados de amigos, não eram cercados, não eram aplaudidos, não eram elogiados. O escolhido de Deus não recebe aplauso. O escolhido de Deus não está aí rodeados de amigos, de amizade. Ele vive à parte. Deus tem obras a realizar. Deus tem planos através deles. E nós começamos a ver pelos que tiveram o chamado de Deus. Todos que tiveram o chamado de Deus. Perseguidos, injuriados, poucos amigos, mas uma coisa, o que era chamado tinha. A presença de Deus, Deus na sua vida, Deus constantemente no seu caminho, Deus constantemente com ele. E tudo que ele pedia, todas as suas orações eram ouvidas, eram respondidas. Hoje nós não entendemos. Hoje nós nos perguntamos, hoje nós interrogamos a Deus. Por que Deus? Porque quanto mais eu oro, mais as pessoas se afastam. Porque quanto mais eu oro, menos me cercam. Porque quanto mais eu busco ao Senhor, mais sozinho eu me sinto, mais sozinha eu me sinto. E o Senhor está dizendo, hoje você não compreende, mas lá, futuramente você vai compreender que você foi chamado e escolhido. E aquele que é chamado, aquele que é escolhido de Deus, ele não vive para agradar a ninguém. Ele não vive aí para receber aplauso nem elogio. Ele está aí para servir ao Senhor. Pronto a qualquer momento para Deus usar como vaso, como instrumento, como uma ferramenta nas mãos do Senhor. E neste momento nós vamos orar, porque este é o nosso compromisso. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Aqueles que oravam ao Senhor. Nós vemos lá em Isaías, 45 de Isaías, verso 2. Deus está falando, olha, eu te escolhi.
Eu te chamei, foi eu que te coloquei aí. Não temas. Não temas os que se levantam contra ti. Não temas, eu tenho permitido que os reis se levantam contra ti. Mas eu quero que você simplesmente olhe e veja o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou espantá-los. Eu vou levá-los, soprá-los para bem longe de ti. Para ti eu abrirei portas. Vou manifestar, vou mostrar o quão grande é a minha bondade para contigo. E agora o Senhor, no versículo 2, ele está dizendo, olha, eu irei diante de ti e endireitarei os teus caminhos tortos e despedaçarei as portas de bronze e as trancas de ferro. Eu vou esmiuçar, eu vou despedaçar. Portas nenhuma ficarão fechadas diante de ti. As portas se abrirão e eu mostrarei para ti os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamei e que te escolhi. Olha a promessa de Deus para os que são chamados. Olha a promessa de Deus para os que são escolhidos. Então não fique reclamando, não fique murmurando, não fique aí chorando, se achando sozinho ou sozinha. Não fique interrogando Deus o porquê, Senhor. O porquê que todo mundo tem amigos, é rodeado até dos familiares, dos estranhos, e eu, Senhor, não consigo fazer uma amizade como muitos fazem. Os meus amigos são poucos, dá para contar nos dedos. Aqueles que estão à minha volta são poucos. Deus não quer que você seja mal influenciado. Deus não quer. Deus quer que você se apresente a Ele com toda a sinceridade, sem estar ocupada com as coisas deste mundo. E as amizades nos faz isso, nos distrai, nos afasta de Deus. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão era um chamado de Deus. Sansão era um escolhido de Deus. E foi isso que ele ficou interrogando a Deus. Por quê? Todo mundo tem amigos. Jovens como eu, pessoas conhecidas no meio do povo, são cheios de amigos e é poucos os meus amigos. Aí ele foi buscar. Ele foi buscar amigos, ele quis fazer amizade. Mas ele saiu do meio dos seus. Ele saiu do meio do seu povo. Ele se afastou da casa de seus pais. Ele deixou de dar ouvido aos conselhos de seus pais. E ele foi fazer amigos e fez. A amizade dele foi com os próprios inimigos. As mulheres lá do meio dos estranhos eram mais bonitas e encantadoras para os seus olhos. Até que ele encontrou uma que mandou furar os seus olhos. Até que ele encontrou uma bonita. Até que ele encontrou uma que saciava a sua carne. Até que ele encontrou uma que lhe dava prazer. Mas foi por culpa dela. Foi esta que foi usada para que os seus olhos viessem ser vazados. E para que um dia, longe da sua família, longe do seu povo, longe da casa de seus pais, ele se encontrasse numa situação acorrentado numa moinha. Foi ali que caiu a ficha. Ali que ele percebeu. Ali é que ele percebeu o erro que ele cometeu. Os chamados de Deus, os escolhidos de Deus, não estão nos lugares que querem. Não são aplaudidos. Não. Não recebem festas nem flores. Não são rodeados de amigos. Os chamados e escolhidos de Deus sempre estão à parte, ocupados com as coisas de Deus. Ocupado com seus compromissos, com seus deveres.
Eu quero que você reveja, que você reflita, que você pense, que você observe em que posição você se encontra. Você quer pregar o evangelho, mas você quer ser rodeado, aplaudido, quer ostentar, quer ter um monte de coisa. Observe, reflita em que posição você está. Está na posição de Sansão? Cuidado. Está em que posição? Na posição de Balaão, que tinha sido chamado e escolhido, mas queria os tesouros deste mundo? Queria o que mais? Achou que podia obter riquezas com seus dons, com aquilo que ele tinha recebido de Deus. É o que nós vemos muitas pessoas aí. Quer ser de Deus, quer ser profeta, quer ser escolhido, quer ter um chamado. E sai por aí usando o nome do Senhor para se dar bem. E sai por aí profetizando para pedir um pix. E nós não temos nada com a vida de ninguém. Mas eu quero que você reflita, porque a palavra do Senhor está falando conosco. Ah, mas eu passo luta, mas eu passo prova. Mas são nas adversidades que Deus se manifesta. Ele permite que as adversidades venham, mas na adversidade Ele está presente conosco. É na adversidade que Ele aparece, que Ele se manifesta, que Ele age. Você pode até passar luta, mas Deus não deixa você perecer. Agora lá fora, cheio de amigos, rodeado de pessoas te aplaudindo, falando palavras que te alegra, que te deixa sentir a melhor de todas ou o melhor de todos. Cuidado. Cuidado, porque na hora da adversidade, eles vão desaparecer. Sansão estava rodeado de pessoas. Mas sabe por quê? Porque eles estavam planejando, eles estavam arquitetando, sabotarem o plano de Deus na vida de Sansão. Eles buscaram ter conhecimento de tudo sobre a vida de Sansão. E então, uma roda de pessoas se aproximaram. Somos agora teus amigos. Trouxemos uma mulher bonita para você. Uma mulher que vai satisfazer você como nenhuma outra te satisfez. Ah, e Sansão se deleitou. Mas não sabia ele que era por pouco tempo. Foram pouco tempo. Durou muito pouco. Porque quando ele menos esperou o golpe, lá veio o golpe. Rasparam a cabeça de Sansão, achando que o poder estava nos seus cabelos. Vazaram os seus olhos. Aí foi o pior. Porque um homem cego, uma mulher cega não consegue ver nada. E o diabo tem tirado a visão de muitos. Muitos estão aí como Sansão, com a sua cabeça descoberta, sem unção, sem a unção. Lá Eclesiastes diz, olha, nunca, que sempre estejam alvas as tuas vestes e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Por que os olhos não podiam ser nos pés que caminham? Por que não poderia ser nas mãos onde toca? E nós, todas as obras nós fazemos com as mãos. Por que não poderia ser na boca? Por que a unção não poderia ser nos olhos, nos ouvidos? Por que é na cabeça? É porque a cabeça é o cérebro que domina o corpo. O nosso corpo é dominado pelo nosso cérebro. Todos os nossos movimentos feitos pelos membros do nosso corpo vêm do cérebro. O intestino é movimentado. O movimento dele, o andamento do intestino, tudo que o intestino está aqui dentro de nós para realizar. Comida é triturada pelo estômago e desce para o intestino. E cada coisa vai tomar o seu rumo, o seu caminho. O que precisa ficar dentro de nós vai ficar. E o que não precisa vai ser colocado para fora. Todo este andamento, este processo
é a mente, vem da mente. As nossas mãos, nós não conseguimos pegar algo se a nossa mente não der ordem às nossas mãos. Nós não conseguimos andar. Pode ver que uma pessoa, quando tem um AVC, ele passa por um momento, né? Essa adversidade, essa luta, esta doença. Quando ele tem um AVC, paralisa o lado esquerdo ou o lado direito, ele perde os movimentos, porque os neurônios morreram. Então o cérebro já não comanda mais o corpo. E muitas das vezes as pessoas fazem fisioterapia, fazem tudo o que é necessário, mas não recobram novamente os movimentos. Sabe por quê? Porque o cérebro é que morreu. Uma pessoa com Alzheimer, ele não lembra nem dos parentes. Se é um homem, se é uma mulher, se é um jovem, ele não lembra da sua família. Ele não lembra nem do seu nome, ele nem sabe que existe mais, porque o cérebro morreu, as faculdades mentais não funcionam mais. É por isso que a unção, a Bíblia mostra que a unção tem que ser sobre a cabeça. Os filisteus achavam que o poder, que a força de Sansão estava nos cabelos. Por isso eles rasparam a cabeça de Sansão. E vazaram os seus olhos para que ele não tivesse mais direção nenhuma, não fosse mais para lugar nenhum. O que eles não sabiam, que a força de Sansão era o Espírito de Deus que estava sobre Sansão. E quando Sansão fez a sua escolha e tomou as suas decisões, de se afastar do seu povo, de sair da casa de seus pais, de não dar mais ouvido aos conselhos dos seus pais, de procurar novos amigos, de querer estar rodeado por pessoas que estavam aplaudindo ele o tempo todo. Quando ele fez esta escolha, quando ele tomou essa decisão, ele se afastou de Deus. Ele se distanciou de Deus. E quando ele mais precisou, cadê os amigos? Não eram amigos. Pessoas que se passavam por amigos, supostos amigos, mas não eram. Muitas das vezes nós somos rodeados de pessoas, mas na hora que mais precisamos não encontramos ninguém. Nunca ninguém está disposto, nunca tem tempo, sempre estão ocupados para beber, para gastar. Tem um monte de gente querendo estar com quem tem dinheiro, com quem tem fama. Podem ver nas redes sociais, quando alguma coisa dá certo, por mais bobo que seja o vídeo que é gravado, quando dá certo, que sai bastante like, bastante visualização, todo mundo grava a mesma coisa. Vocês já notaram isso? Ninguém fica gravando uma oração de cura. Ninguém fica gravando uma oração para Deus abençoar o Brasil. Ninguém fica gravando uma oração para Deus abençoar as crianças. Vocês já observaram isso? Não. Quanto mais bobeira, quanto mais dá like, parece que está dando certo, né? Ah, esse dali deu certo. Olha quantos likes aquela pessoa conseguiu. Eu vou fazer o mesmo. Ele vai lá e faz o mesmo, copia o mesmo. Sansão não quis mais ficar no meio do seu povo. Sansão não quis mais obedecer. Sansão tomou as suas decisões, fez as suas escolhas. Ele agora queria estar rodeado de pessoas que aplaudissem ele. Mas aquela amizade durou muito pouco. Porque logo, no momento que ele não esperava, eles mostraram quem eles eram. Não eram amigos, eram sabotadores. Faziam parte do plano maligno para matar, para acabar com o plano divino em favor do povo de Israel. Sansão veio ao mundo, Sansão teve um chamado, Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe. Era o libertador do povo de Israel, porque o povo vivia sofrendo com os filisteus. O povo era escravo. Eles plantavam e os filisteus vinham na época da colheita e roubavam tudo deles. Matavam as pessoas, tomavam as suas terras, levavam cativo
as meninas, as moças, as mulheres, para trabalhar para eles de graça. Mão de obra barata. Faziam isso forçadamente. Então Deus proveu de alguém que pudesse livrar. E para livrar o povo de Israel, precisava ser uma pessoa com muita força, porque era na força do braço. Sansão matou 1000 com a queixada. Sansão matou milhares de filisteus. Então Sansão era o instrumento de Deus para livrar o povo. Sansão era o escolhido de Deus como libertador do seu próprio povo. E a força de Sansão estava na presença de Deus em sua vida. Quando ele se afastou de Deus, ele perdeu. Não tinha mais força. Mas os filisteus não sabiam disso. Por isso rasparam a sua cabeça, achando que o mistério estava ali na cabeça de Sansão. Eram os seus cabelos que eram compridos e bonitos. Olha a inveja do inimigo. Não bastava, cortar. Eles rasparam a cabeça. É claro que o cabelo ia crescer de volta. Mas eles achavam, uma vez que nós cortarmos, que nós rasparmos, pronto. Acabou a força de Sansão. E nós tomamos posse dele, acorrentamos ele e vamos levar ele como nosso inimigo para trabalhar de graça para nós também. Olha aí o plano satânico. Tem muita gente aí que está com a cabeça descoberta. Não é do cabelo que eu estou falando, é da unção de Deus. Não tem nada de Deus. Até falam em língua, profetizam, parece bonito, Mas estão com a cabeça descoberta, sem a unção de Deus. O que está fazendo não está sendo aprovado. O que está fazendo não está sendo aceito. Está se passando por um profeta, mas não é profeta de Deus. Então temos que refletir muito. A quem nós damos ouvidos? A quem nós trazemos para dentro da nossa casa? A quem nós queremos do nosso lado? Com quem nós estamos querendo fazer amizade? A quem nós estamos copiando? Porque tem muita gente que copia, Vive copiando o que os outros fazem, ele faz também. Mas o escolhido de Deus, aquele que tem um chamado de Deus, ele não faz o que os outros fazem, ele faz o que Deus manda. Ele é um instrumento nas mãos de Deus, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus, ele é um vaso nas mãos de Deus, é Deus que usa ele. É Deus que usa ele. É bom nós meditarmos, Como é gostoso, nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus. Olha, Sansão lá na moinha, ele orou. Depois de ter caído, depois de ter sido sabotado, depois que o inimigo já havia destruído o ministério e a vida de Sansão. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Sansão orou. Nós vamos orar agora. Sansão orou e ele disse, olha a oração de Sansão. Ó Senhor Deus, eu peço-te que olhes para mim e tenhas misericórdia de mim. Dá-me mais uma chance. Dá-me, Senhor, a última oportunidade, a última chance para mim. Torna a devolver a força que eu perdi. Olha aí, Sansão está pedindo a força, a presença de Deus. Torna a devolver a força que eu perdi, para que eu me vingue dos meus inimigos. Me vingue daqueles que me fizeram o mal. Porque quando fizeram mal a Sansão, toda Israel também foi atingido. Uma vez que eles derrotaram Sansão, não tinha mais quem livrasse o povo. Então o povo também foi atingido. E agora Sansão está pedindo, Senhor, torna a devolver a força que eu perdi.
E é isto que nós vamos fazer, orarmos a Deus. Torna a dar visão, Senhor. Torna a ungir a minha cabeça, para que tudo que eu fizer seja na direção do Senhor, para que tudo que eu fizer seja para agradar ao Senhor, que tudo que eu fizer possa trazer benefícios para mim e para todos que estão ao meu redor, ou por perto de mim. O homem e a mulher que tem chamado de Deus, ele não pensa em si próprio. Ele pensa no seu povo, ele pensa no povo da sua nação. Olha Daniel, olha Neemias, olha Isaías, olha Elias, Eliseu, olha Jeremias. Eles não pensavam neles. Eles pensavam no seu povo. Eles tinham um chamado, eles foram escolhidos e chamados para quê? Para servir a Deus. E no tempo devido, Deus usava eles para que o povo, não era a sua família apenas, era o povo, fosse abençoado, fosse socorrido. Vamos orar a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nos colocando diante da sua presença, diante desta palavra maravilhosa, Senhor. Olha quantas promessas, olha quanto o Senhor tem falado conosco. E que neste dia, neste sábado, neste final de semana, nesta manhã de sábado, eu sei que o Senhor está falando com muitas pessoas, Pai, que estão aí por caminhos errôneos, que estão sendo enganados, que estão dando ouvido a mentirosos, que estão correndo atrás de profeta, que estão correndo atrás de alguém que possa dar a unção para eles, porque ele deseja ter um chamado, ele deseja ser um escolhido, mas não é o homem que escolhe, não é o homem que unge, não é o homem que chama, é o Senhor. Tem pessoas que recebem unção porque paga. Tem pessoas que compram a sua unção. Vai lá numa grande cerimônia espiritual comprar, ele compra a sua unção. Ele paga, Senhor, fazendo um pix. Ele vai comprar a unção de pastor, ele vai comprar a unção de apóstolo, ele vai comprar a unção de um presbítero. E não é o homem que unge, não é o homem que chama, não é o homem que escolhe, mas é o Senhor. E o Senhor está dizendo, olha, os que se levantaram contra ti, eu vou soprar para longe. Eu vou ir diante de ti. Eu estarei diante de ti, eu estarei na tua frente. Eu vou tomar as rédeas de tudo da tua vida. Eu irei diante de ti e endireitarei os teus caminhos que estão tortos. A tua vida que está torta, os teus passos. Eu irei diante de ti e endireitarei os teus caminhos. E eu vou derrubar estas portas que foram colocadas no teu caminho. Estas portas de impedimento, estas portas que atrapalham o teu caminhar, o teu andar, o teu prosseguir. Nestas portas tem tranca de ferro e eu vou esmiuçar, eu vou despedaçar, eu vou quebrar, eu vou arrebentar todas estas trancas para facilitar para você. Para que nada impeça você de continuar, que nada impeça você de ser feliz, que nada impeça você de cumprir com o teu propósito, que nada impeça você de ser um vitorioso, um vencedor. Eu vou fazer tudo isto e ainda vou mostrar, vou revelar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Meu Deus, quantas pessoas que estão aí há anos esperando, Senhor.
esperando algo dos céus, esperando um milagre, esperando uma cura, esperando uma mudança na sua vida, esperando um renovo, uma transformação, esperando uma libertação, esperando por um resgate. Vive sempre em perigo, sendo ameaçado. Vive sempre, Senhor, no sofrimento, em pranto, em lágrimas, em desespero, sempre aflito, sempre doente, sempre com dor. Luta, se esforça, está esgotado, está estressado, mas não consegue nada, não consegue conquistar nada, não alcança nada, nem os seus objetivos. Olha quantas pessoas, Pai, frustradas, de tanta promessa que não se cumpre. Pessoas que trabalham, abre a mão, abre o coração, ajuda o próximo, mas quando ele precisa não tem ninguém para ajudar ele. Olha para este, Pai, que está sendo enganado como Sansão foi. Olha para este que está tomando, Senhor, decisões erradas, fazendo escolhas que lhe trarão prejuízo, fazendo escolhas que lhe trarão consequência para a família inteira. Olha o que Sansão provocou, a destruição da sua própria vida. O inimigo não estava ali para elogiar e aplaudir ele por quem ele era, mas o inimigo estava ali tentando enganá-lo para roubar o que o Senhor havia colocado na vida dele. Olha quantas pessoas que estão enganadas com o Evangelho, que não compreenderam ainda o Evangelho, que não compreenderam, Senhor, que não adianta ajuntar tesouros neste mundo, nesta terra, porque nós estamos aqui de passagem. Que em breve o Senhor vai chamar individualmente ou coletivamente, o Senhor irá levar a sua igreja, seus escolhidos. E aqui deste mundo não se leva nada, nem a roupa, porque a sua palavra diz que a nossa vida será mudada. Nós receberemos vestes novas, o nosso corpo será transformado. Não vamos sair aqui desta terra com este corpo físico, cheio de doença, de câncer, de dores, nas juntas, nos ossos, nos nervos, nas articulações. Tudo que é deste mundo vai ficar aqui. O nosso corpo será transformado em um novo corpo. E as vestimentas serão novas. Até o nosso nome, Senhor, será mudado. Não vamos levar o nome que temos aqui na terra. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Apocalipse, e receberão um novo nome. Ah, meu Deus! Quantos que ainda não entenderam o Evangelho, ainda não compreenderam que o chamado não vem do homem, que a escolha não vem do homem, mas é o Senhor quem faz esta obra. É o Senhor quem usa quando quer e como quer. Olha os milhares e milhares que estão aí, Senhor. Por isso a sua palavra diz, aquele que é limpo, se limpe mais. Aquele que é sujo, então se lameie mais. Porque é isto que muitos estão fazendo. Usando o Evangelho, usando a palavra, usando o nome de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Santo. Dizendo o que Deus disse quando Deus não disse. Profetizando mentiras e engano. Pessoas que estão na miséria. Pessoas que estão cheias de depressão. Pessoas que estão tomadas pela ansiedade, pessoas que estão se tratando com um ansiolítico e antidepressivo, estão aí nas redes sociais mentindo, dando bênção para todo mundo, nem ele não tem para ele mesmo. Quantas pessoas que são viciadas, alcoólatras, drogadas, vivem na prostituição e quer ganhar um dinheiro fácil e está aí, Senhor, de engano, perdendo o seu tempo, se condenando mais e mais. Ah, meu Deus! Quantos com a cabeça descoberta, sem a unção do Senhor, sem a direção do Senhor, sem a aprovação do Senhor. Pai, tenha misericórdia. Olha a promessa do Senhor para aqueles que estão dispostos a lhe servir, a lhe obedecer, a esperar no Senhor. A promessa do Senhor não é para outro, a não ser para os seus.
os seus. O Senhor está dizendo, o Senhor está aqui declarando: eu irei diante de vós. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem toma pela mão para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante deles dele a porta que não mais se fecharão. E o Senhor está dizendo: eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. E por amor do meu servo, de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Quantos, Pai, que realmente não conhecem o Senhor e que precisa, meu Pai, ser alcançado pelas suas mãos divinas, precisam ser alcançados, ó Pai. Precisam, ó Deus, ser socorridos, ser resgatados, porque estão aí nas garras do inimigo, nas garras do enganador, nas garras de Satanás, que é o pai da mentira, que é o mentiroso. Alcance, meu Deus, olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro. Olha para as autoridades, é tudo a mesma coisa, Senhor. Todo mundo no engano. Todo mundo fazendo promessa e não cumpre. Olha quantos brasileiros frustrados. Olha quantos crentes frustrados, a ponto, Senhor, de se tratar. Estão aí depressivos, de tanta mentira, de tanto engano. Pessoas que usam o evangelho para mentir, para enganar, para prometer algo que não se cumpre, que não acontece. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das igrejas evangélicas deste tempo presente, das igrejas pentecostais, Senhor. Olha quantas igrejas que estão perdendo o seu tempo. Estão aí como Sansão na mão do inimigo, sendo amarrado, acorrentado. Olha quantas pessoas enganadas, que não entenderam o evangelho, não entenderam nada sobre o sacrifício vivo do Calvário. Usam ainda o nome de Jesus para garantir, meu Pai, garantir os seus trocos lá na conta, na poupança, lá na conta, lá no banco. Quantos que profetizam aí para receber Pix? Quantos que estão mentindo, Senhor, e enganando para poder comprar um carro novo? Quantos, meu Deus, que já enriqueceram de tanto mentir, de tanto engano? Quantos que estão acumulando tesouro nesta terra, aonde sua palavra mesmo diz? Aonde o ladrão mina e rouba, e a ferrugem destrói o resto que fica. Oh, Deus querido, que o Senhor possa, Pai querido, abrir a mente do teu povo, dá entendimento, dá sabedoria, abra a visão do teu povo, que está juntando para esta vida, está acumulando bens para esta vida. Mas quando chegar o câncer, quando chegar a morte, quando chegar o dia, vão ficar aí com suas riquezas, vão ficar aí, Senhor, sofrendo com os seus bens acumulados.
Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da nossa família. Tenha misericórdia daqueles que ainda não compreenderam, daqueles que não aceitam esta verdade. Que a mão do Senhor, ó Pai, possa alcançar os milhões, Pai, que estão perdidos, que estão sendo enganados, que estão sendo trapaceados. Alcance, ó Deus, a humanidade, os seres humanos. Alcance, meu Pai, as crianças, os jovens, os idosos, as famílias, os líderes evangélicos, o povo cristão. Alcance, meu Pai, ainda dá tempo de salvação. A oração de Sansão foi essa: dá-nos uma oportunidade, Senhor. Dá-nos a última oportunidade. Dá-nos a última chance. Torna a devolver a força que nós perdemos. Torna a devolver a fé que muitos perderam. Torna a devolver, Senhor, para que estas vidas não pereçam. Para que quando cada um for chamado, seja o Deus individual ou coletivo, eles estejam preparados. Oh, Pai, tenha misericórdia. Nós pedimos a sua misericórdia para compreendermos, para aceitarmos, Pai, seu chamado, sua escolha, a sua escolha. Por isso que Jesus, ao ensinar o povo a orar, a humanidade a orar, Jesus está dizendo: olha, quando orardes, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, reconhecendo que só existe um, porque o Senhor está declarando: eu sou o único Deus e não tem mais ninguém além de mim. É o Pai nosso que está no céu. Santificado seja o seu nome, não o nosso. Venha a nós o teu reino e seja feito, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o nosso alimento. Para muitos que vivem, Senhor, passando fome, sem ter um pão para comer, sem ter um alimento na mesa, sem ter o que dar aos seus filhos. Quantos que vivem, meu Pai, na escassez. A oração está dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. E não nos deixes cair em tentação, como caiu Sansão, como caiu milhares e não se levantaram, mas pereceram. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toma-nos nas suas mãos. Toma as nossas causas, nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas debilidades. Toma, Senhor, as nossas fraquezas. Toma, Senhor, aquele que não consegue, Pai, entender, compreender, aceitar. Toma-nos nas suas mãos. Faz uma grande obra, Pai. Hoje é dia de resgate. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia que muitos poderão ser chamados. Qualquer um de nós. Talvez seja o nosso dia de ser chamado individualmente, ou talvez chegou o dia de sermos chamados coletivamente, que estejamos preparados, Pai, porque nesta manhã, antes de iniciarmos qualquer atividade, estamos orando e pedindo a sua misericórdia, orando, Pai, clamando por socorro, pelo perdão divino, pela ajuda dos céus, pelo socorro que vem da parte do Senhor. Alcance-nos, ó Deus, nesta manhã. Alcance-nos neste dia. Alcance-nos, ó Pai, neste final de semana. A todos que vão sair para trabalhar, aqueles que vão ficar em casa porque é o seu dia de descanso, aqueles que vão viajar, aqueles que estão aí com planos, Senhor, de sair, vão adquirir algo, vão comprar alguma coisa. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um, ó Pai, nas suas decisões, nas suas escolhas, em tudo que forem fazer, aonde andar, por onde passar, aonde colocar a planta do seu pé. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um. É o nosso pedido.
a vida dos ouvintes, dos inscritos do canal, dos seus familiares, daqueles que os nomes estão aí nos pedidos de oração, daqueles que estão orando conosco, dos intercessores, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Seja grato a Deus por uma palavra maravilhosa revelada a você, ao teu coração, para que você não viva mais no engano, para que a partir deste momento você tome decisões boas, façam escolhas boas, escolha servir a Deus, escolha fazer a vontade de Deus, escolha ficar na dispensação do Espírito, escolha esperar em Deus. É Ele, é a vontade dEle, é da maneira dEle, é do jeito dEle. É Ele que quer te usar e não você usar o nome dEle para se favorecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Os que ainda não são inscritos, se inscreva gratuitamente. Inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. E as notificações não é outra, senão a palavra de esperança, de vida, de fé. Palavra de Deus e as orações que nós fazemos aqui todas as manhãs. Vamos estar orando por você, pela tua família, pela tua casa, pelos teus. Vamos estar orando para que Deus te dê força, dê graça, dê sabedoria, dê entendimento. Para que Ele não deixe mais a tua cabeça descoberta, porque aquele que tem a cabeça descoberta pode ser atingido por uma seta do maligno, como muitos já foram atingidos. E olha, nesses dias perigosos, quantas vidas são ceifadas, estão às vezes despreparadas. Que o Senhor te alcance, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Se inscreva, acione o sininho, não saia sem deixar o teu like, a tua curtida. Curta para ajudar o nosso trabalho aqui no canal. Não fazemos outra coisa senão orar uns pelos outros. Você não vai nos ver aqui passando profecia. Você não vai ver nós aqui falando línguas. Tem pessoas que falam 10, 20 tipos de língua. É errado, irmã Odete. Eu não sei, é você com Deus. Eu não quero ter parte, nem quero te criticar por nada. Mas eu quero que você reflita na palavra de Deus. Que os que são chamados, que são escolhidos, não agem desta forma. Então que Deus possa te alcançar, ter misericórdia de você, devolver o que você perdeu, a unção, o entendimento, a sabedoria, a fé, a obediência, que Ele possa devolver. Que Deus abençoe vocês. Curta e compartilhe a oração. Deixe os seus nomes aí para a oração, aí nesses espaços que é usado para os comentários. Deixa o teu nome, o nome da tua família. Deixa o nome de pessoas que você sabe que está aí quase perecendo, sendo enganada pelo inimigo. Vamos orar, Deus vai fazer a obra. Deus vai resgatar. O interesse é do nosso Deus. Ele disse, olha, eu irei diante de vós e endireitarei os vossos caminhos. Tem alguém no caminho errado, Deus pode endireitar. Tem alguém sendo enganado, Deus pode resgatar. Tem alguém desejando ter um chamado, ser escolhido, Deus vai fazer esta obra maravilhosa. Não é eu que chamo, não é você que chama, não é ninguém que nos chama, é Deus que nos escolhe, que nos chama. E Ele disse, olha, vou fazer todas estas maravilhas para que saiba que foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi e que eu sou o teu Deus. Receba esta palavra. Deus abençoe o teu sábado, Deus abençoe o teu dia, esta manhã. Deus te abençoe este final de semana, toda a sua casa. Fique na paz do Senhor. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família. A família que está escrita aqui neste canal. Deus abençoe vocês.